Olá, amigo investidor. Você quer fazer um investimento com retorno garantido e custo baixo? Então dá um confere na descrição. Como o Charlie Munger diria, nada a acrescentar, mas eu vou, eu vou falar alguma coisa assim. Eu acho que depende, como o César comentou, muito do setor, né? E cada setor tem o seu kit de ferramentas adequado para se analisar, e eu acho que junto desses indicadores vale muito o fluxo de caixa, qual que é o fluxo de caixa livre do investidor, e qual que é o ROI do negócio. Eu acho isso fundamental, assim, qual que é a rentabilidade que esse negócio está tendo. Muitas vezes isso está dissociado, né, do que o investidor olha. Às vezes ele está pagando por uma empresa que tem ROI de 17%, está pagando 10 vezes o valor patrimonial, o ROI do investidor é menos de 2% ao ano. E, às vezes, uma mesma empresa com ROI, uma empresa também com ROI de 17% está negociando abaixo do valor patrimonial, né? Eu acho que costuma ser uma oportunidade bem melhor, assim. Claro que a gente tem que ver o cenário que está inserido aquele negócio, se está melhorando, piorando, como é que está a concorrência. Às vezes o mercado simplesmente ignora excelentes oportunidades, como, por exemplo, uma empresa de utility com um contrato de concessão de 30 anos, ou seja, garantia de não concorrência durante 30 anos, deveria ter um prêmio de negociação em relação ao negócio que está sofrendo uma depredação por causa da concorrência. Por exemplo, e-commerce. Tem coisa mais concorrida que o e-commerce aqui no Brasil? Tem 5 empresas muito grandes, tem um monte de empresa que está vindo para cá que sequer precisa ter lucro, e chega um Olha que eu acho que Shopee. banco digital ainda é mais concorrido, hein? Tem, eu acho que uns 80 bancos digitais já. Eu sei Ou que mais. vai ter o banco digital do banco digital, que vai ser cliente do banco digital. E o detalhe, assim, né? Esses novos que estão vindo, eles vão conseguir um lucro maior do que quando era um oligopólio, né? Vai ser algo impressionante, Não. assim, Cara, pela depois que eu vi precificação. que até a Ser Educacional, que é uma empresa de educação, tá abrindo um banco digital, eu realmente já fiquei um pouco mais pé atrás. Não, eu sei que a própria Via Varejo também tem seu banco digital, a Magazine Luiza, todo Eu mundo vai entendo um ter o pouco seu, né? mais o varejo, mas uma empresa educacional eu achei bem estranho. Para dar crédito estudantil que o banco não dá. Quer dizer, o crédito ruim ele vai dar no banco dele. É bem estranho. Mas vamos lá, eu não quero te cortar, não. Pode continuar. Aí esses indicadores são muito de acordo com caso a caso, né? Isso é o que é a grande arte. Assim, às vezes alguém usa um indicador de outro setor, por exemplo, eu vou olhar o PL numa empresa de propriedades. É um indicador inadequado, porque na verdade tem que ver o fluxo de caixa livre e o NIV, que são os principais indicadores para ver que há um desconto em relação. Quando você está comprando um negócio a metade do custo de construção, dificilmente não vai ser uma boa oportunidade, né? Porque historicamente isso negocia pelo menos 80% do NIV, que é o valor de Net mercado Asset dessas Value. atividades. Isso. E aí, só para chegar a esse valor de mercado, hoje várias empresas têm que subir 60%. Então há um pessimismo assim muito grande, ainda que haja desafios. O momento atual precifica que esse cenário de a pandemia vai durar para sempre, que as pessoas nunca mais vão voltar a circular e que os ativos não vão ter mais serventia, né? Esse é o cenário ideal para se investir, principalmente porque vai diminuir a concorrência futura. Está todo mundo com medo, né? E quando isso acontece, daqui a 2, 3 anos vai faltar ativos de quem atua nessa área. Então é questão de paciência, assim, saber o ciclo, que o ciclo, o momento de comprar sempre é diferente do ciclo econômico do negócio, né? Porque quando tiver tudo bem, tiver revisional positiva, quando tiver uma ocupação muito grande, possivelmente vai ser hora de vender, porque daí vai estar muito caro e as pessoas vão estar muito otimistas e precificando para sempre esse cenário. Mas daí vai vir a concorrência e vai fazer o trabalho que faz o mercado de quando tem ativos muito rentáveis, que é aumentar a concorrência, né? É ótimo, Anderson. E a gente aqui, vocês falaram alguma coisa sobre e-commerce, setor de varejo aqui, o César até falou de BR Property, e eu acho que vocês poderiam falar um pouco mais sobre os setores que estão muito amassados esse ano, que o pessoal pergunta muito até para a gente, para o próprio Daniel, que principalmente varejo e construtoras, né? Se vocês têm ou tinham até pouco tempo, a gente consegue ver aquelas posições da CVM com a defasagem de 3 meses, via varejo, né, saiu de 20 para 5 reais, Direcional, BR Properties, algumas outras empresas que eu não recordo agora, mas esses dois setores, vocês acham que são os mais amassados aí, que têm mais oportunidade no momento, que vocês estão
aplicando mais? Vocês vão sair, esperar o arrefecimento aí de 2022? Como é que está a cabeça de vocês, principalmente com relação a esses dois setores? Só deixa eu completar aqui que no chat muita gente perguntando de Sanepar também. Foi. Ô, Rafael, Já pode agregar. existe uma máxima, né, que você tem que comprar na baixa e vender na alta, né? É fácil de falar, é uma coisa super simples, né? É bom senso. Para você comprar na baixa, né? Geralmente alguém te vende algo barato, porque aquele negócio não é popular, não tem tanta gente querendo comprar. E geralmente a gente imagina que as melhores oportunidades você encontra nesses setores, né? Logicamente que você ganha dinheiro olhando para frente, né? Então a gente tem que evitar algumas que a gente fala lá, um value trap, né? Uma empresa que está barata, mas tem um motivo, que as perspectivas são ruins, enfim. Então a gente costuma assim olhar, né, para aquelas empresas e setores que estão nas maiores quedas de um determinado ano para ver se dentro daquelas maiores quedas tem algo que sofreu de maneira exagerada, né? Então, eu vou começar aqui com uma empresa, por exemplo, que a gente tem uma posição e tem aumentado bastante aí nos últimos meses, semanas, aí, até sendo coerente com a nossa carteira, que é a construtora Iven, né, para usar um exemplo, né. A Iven, até fazendo um retrospecto assim bem rápido, né, a gente não gostava muito da empresa, olhando assim o histórico dela de alocação de capital. Então, a empresa que cresceu meio sem disciplina desde o IPO, se endividou demasiadamente, entrou em várias praças, assim, faltou um pouco de racionalidade na alocação de capital. Porém, ali na crise de 2014, 2015, um novo player apareceu, um fundo lá chamado Melpar, que foi capitaneado pelo Leandro Melnick, que é um cara que toca uma construtora que hoje é capital aberto na Bolsa também, a Melnick, com uma família, se não me engano, Alexandre Grendene, família Zafre. Eles foram comprando essas ações em Bolsa, compraram o controle, trocaram o conselho, eu acho que de 38 diretorias ele reduziu para 6 ou 7, saiu de todas as praças que não fazia sentido, focou os esforços em São Paulo, com a marca Iven, e com a marca Melnick, né, que eles são donos de 44% em Porto Alegre, né. Essa Melnick, nos últimos 10 anos, né, que era o que o Leandro Melnick tocava, deu um retorno de algo de 18% sobre o patrimônio, numa década que a maioria das construtoras perderam dinheiro, né? E hoje, ela caiu bem o ano passado, e esse ano está caindo 45%, se eu não me engano, está negociando a 80% do valor patrimonial, deve estar negociando a uma relação preço-lucro em torno de 6 para esse ano, e talvez um pouquinho menos para o ano que vem. Ela tem, acho que, 1/3 do valor de mercado em caixa. Os caras são muito bons alocadores de capital, os caras estão prontos para esse cenário assim mais difícil, e é um preço que a gente não imaginava, assim, tá pagando assim para uma construtora dessa qualidade, assim, olhando para frente, né? Então, a gente vê com bons olhos. E uma coisa engraçada, final de 2019, a gente estava quase que saindo totalmente do setor de construção e o mercado estava todo animado, né? Teve uma febre assim de IPOs, de empresas querendo abrir o capital, final de 2019, começo de 2020. Naquele momento a gente não via muita oportunidade, a gente estava vendendo e diminuindo assim drasticamente as nossas posições, né? Aí logo depois ali em abril, né, na questão do Covid, ali a gente começou a comprar e agora a gente tem reforçado, né? E eu acho que vai dar bons frutos, assim, se a gente olhar para um horizonte aí de 2, 3 anos para frente, né? Então essa é uma empresa, por exemplo, do setor de construção, que a gente tem se aproveitado. Inclusive no setor está cheio de oportunidades aí. Certo. Desculpa. Não. Eu acho que só complementando o que o César colocou, a empresa está praticamente a metade do NAV, porque o NAV dela é em torno de R$13 por ação. A gestão tem meta bem clara de ROI, assim, de rentabilidade dos projetos. Ela fez um Investor Day aí muito bom. Quem quiser se aprofundar, dá de ver, a apresentação está excelente. Tem as metas de rentabilidade de projetos, assim. E outra coisa que é importante é que no quarto trimestre do ano passado ela descontinuou a Praça do Rio de Janeiro, que é onde ela tinha prejuízo. Então, durante os últimos 3 anos, o balanço dela foi bem sujo, anterior a isso, né? Foi bem sujo por essa questão dos projetos que não eram rentáveis que ela tinha. Ela descontinuou essa praça do Rio de Janeiro e no quarto trimestre do ano passado,
ela fez uma venda desses ativos para um fundo imobiliário e fechou a praça. Aí ela reconheceu um prejuízo não recorrente, mas se a gente tirar esse evento, ela já estaria rodando perto de um ROI de 15%. Para uma empresa que negocia 80% do valor patrimonial, o ROI do investidor fica bem alto, perto de 20%, negociando a 5, 6 vezes o lucro para esse ano, com dividendo alto e gerando caixa. E, principalmente, assim, houve uma mudança de gestão em 2018 que o mercado não percebeu. Precifica ela como uma empresa de baixa qualidade, mas, na verdade, é uma empresa que tem uma gestão superior à média das consultoras negociadas em bolsa. Ela deveria ter um prêmio em relação à média de mercado e não esse deságio que ela tem. Tanto é que o EV dela, considerando o que ela tem em caixa, é em torno de 800 milhões. Uma empresa que deve superar 200 milhões de lucro esse ano, fácil, assim. Então, é totalmente desproporcional o preço que ela está negociando e a gente está bem animado assim, com o investimento na Even, principalmente nesse momento ali. O pessoal fala muito de aumento de custo de construção civil, aumento de juros, assim, mas ela tem um resultado acurado muito forte para reconhecer esse ano e ano que vem ainda, porque o ciclo do negócio é longo, e os últimos 3 anos dela foi de um crescimento de rentabilidade bem relevante. Assim. Então, a grande tendência é esse lucro continuar bom o suficiente para justificar o preço bem superior a esse que está negociando em bolsa, já fez recompra, os insiders estão comprando também, no último trimestre no último mês já apareceu o Conselho de Administração comprando ações também, que são assim, sinais importantes de que o ativo está num bom momento, num preço adequado e tem um bom futuro pela frente. Boa. Quem quiser saber mais ainda sobre o setor de incorporação, hoje 5h40 aqui no Ultimate Value, a gente vai estar entrevistando o pessoal da JHSF, que também tem a parte dela de incorporação, então vai ser legal para a gente dar uma olhada nisso. Agora, eu queria fazer a pergunta para vocês, que é até o tema dessa nossa live de hoje, que é o seguinte, a gente sabe que vai entrar 2022 e vai ter eleições, vai ter juro alto, e talvez tenha até uma recessão do PIB. Mesmo considerando tudo isso, esse seria o melhor momento para investir na Bolsa nos últimos 5 anos? Aí já considerando a queda do preço que já teve, isso tudo que vocês falaram, mas também esses desafios. Daniel, a gente sem dúvida acho que está num momento muito interessante. Eu acho que em relação aos 5 anos, talvez não, porque 2016 estava um ano fantástico, 2017 também muito bom, 2018 também fantástico, comecinho de 2019 também, porém, assim, no segundo semestre de 2019 já estava difícil de encontrar boas oportunidades. A gente teve uma oportunidade, assim, ímpar ali na questão do Covid, ali logo depois, né, teve uma queda exagerada, mas voltou rápido, e eu acho que a gente está num momento, assim, bastante interessante agora, nesse final de 2021. Até fazendo uma retrospectiva bem rápida, até da minha carreira como investidor, eu comecei a investir em 2001, 2002, era um momento assim que a bolsa estava muito barata, tinha muitas empresas assim muito interessantes. Verdade. O país teve uma década fantástica, então foi um dos melhores momentos. Eu tive a felicidade de começar assim num momento assim muito bom, assim como o Anderson. Aí no final de 2008 a gente teve a crise do subprime, foi uma oportunidade de ouro, foi quando até a gente decidiu abrir o clube de investimento Real Investor. A gente fala que tem a crise, existe um indicador, né, preço-lucro, ali foi uma crise de preço no Brasil, né, porque não mudou nada o lucro das empresas, o problema era fora e o preço caiu muito, então a gente ficou com as empresas assim muito baratas, né, então quem pôde comprar ali, acho que teve oportunidades aí de uma década, né. Aí no finalzinho de 2015, começo de 2016, já estava ali a Dilma se arrastando, aquela possibilidade dela sair e a gente ter uma perspectiva melhor. Foi um momento assim também assim ímpar, as coisas estavam muito baratas. E agora, né? E até tentando quantificar, né? Quando a gente olha aquela relação preço-lucro das empresas assim na média assim ao longo do tempo, hoje a gente deve estar negociando, olhando para frente em torno de 8, assim, uma relação preço-lucro em torno de 8, contra uma média dos últimos 10 anos, se eu não me engano, de 11, 12. O que diz que a gente está num momento assim de
empresas assim bastante interessantes, né? Logicamente, a gente não gosta muito de falar da bolsa como um todo e muito de cases específicos, né? Até lembrando, né, o fundo Real Invest, igual o Rafael bem colocou no começo, a gente teve um ganho acumulado agora de 1.400% nesses 13 anos de história, e o Ibovespa deu algo como 200%, né? E a gente conseguiu achar oportunidades muito melhores, né? Mas eu acho que, sem dúvida, a gente está num daqueles momentos, assim, que tem muitas empresas num preço, eu acho que até nos sonhos, assim, mais otimistas, às vezes a gente não encontrava, né? E a gente gosta sempre de falar que a matéria-prima para bons investimentos é comprar uma boa empresa num bom preço, né? E você encontra isso quando tem um cenário igual você desenhou, né? Vai ter uma recessão para frente, juros mais altos, uma eleição assim difícil, mas eu acho que muito disso está no preço. E independente assim, acho que do candidato, acho que a gente costuma, acho que dá uma importância muito grande para essa questão política. Olha o que a gente teve de presidentes aí nos últimos 30 anos do país, o tanto de problema, e não impediu de várias dessas empresas que estão na bolsa ali continuarem crescendo e ganhando dinheiro, né? Lógico, que vento a favor assim ajuda, mas no Brasil uma certeza que a gente tem que de Brasília vem vento contra, né? Mas esses caras conseguem, acho que, surpreender positivamente. O ruim é quando você paga um preço de país de primeiro mundo para investir no Brasil e você descobre que aqui é terceiro mundo mesmo, né? Mas não é o caso hoje, é uma das bolsas mais baratas do mundo, com um dos câmbios mais depreciados, né? Eu acho que, como bem falou o César, assim, o grande problema, na verdade, não é o cenário. O grande problema é não ter uma remuneração adequada para o risco que a gente vai correr, né? Hoje, assim, os ativos que podem sofrer no mercado doméstico por causa da eleição, ou se vier algum candidato que seja desfavorável ao mercado, isso já está indo para o preço, né? Já foi para o preço. Assim, a gente tem vários ativos, por exemplo, a gente gosta de Aliança Sonai. Início de 2020 tinha briga para comprar a empresa acima de R$40. No IPO ela lançou ações a R$40. Agora ela voltou às vendas que tinha em 2019 e nós estamos pagando R$19, metade do custo de construção dos imóveis. Então é um exemplo clássico, assim, esse risco que todo mundo está vendo, o risco político, esse juros subindo, o risco fiscal, é algo que traz a oportunidade. Assim, dificilmente nós vamos ver um cenário todo rosa, tudo. Final de 2019, aconteceu esse cenário maravilhoso, que parecia que o Brasil ia engatar várias reformas, a inflação estava controlada, o crescimento, enfim, estava chegando, situação fiscal ficando cada vez melhor. Parecia, não, agora vai. Não tinha oportunidades quase. Os ativos estavam bem caros, a gente já estava fazendo caixa aqui. Infelizmente veio o Covid e não deu tempo de terminar de fazer o caixa que a gente gostaria, porque também foi uma surpresa, né? O Brasil estava indo muito bem. Mas daí o que é melhor? Comprar Aliança Sonai a R$50, ou BR Properties a 15, ou Neo Energia a R$27, ou pagar agora na Aliança Sonai R$19, na BR Properties R$7 e na Neo Energia R$17? Pô, é incomparável, assim. Primeiro, a Aliança Sonai já voltou a ter o faturamento que ela tinha em 2019, um endividamento muito baixo. A Neo Energia está com lucro 50% acima que tinha em 2019, bem maior. Você está pagando 40% a menos. Aí pega, por exemplo, o Banco do Brasil, que caiu também 40%. O lucro está 20% acima do que era em 2019. Estamos pagando 4,5 vezes o lucro, dividendo de 8%. E já teve decisão do guidance com lucro para cima, né? Exatamente. Então, o problema não é exatamente esse cenário conturbado. O problema é quando a gente paga demais por alguma coisa, e tem certeza que hoje, mesmo com a percepção do mercado que o cenário piorou, na verdade, está muito melhor para comprar. E outra, assim, essa promoção é uma promoção de fluxo. Promoção de fluxo não dá medo. Promoção de fluxo é oportunidade. Porque o pessoal está saindo obrigado, mesmo que não queira. Não estão vendendo empresas porque o balanço está decepcionando. Pelo contrário, os balanços estão vindo muito bons, bem acima, inclusive, de várias previsões. Acima do que eram numa época antes da pandemia. Deveria ter uma precificação mais adequada, né? Então, isso é uma oportunidade. Hoje, o olho do furacão está nos ativos domésticos. Assim, claro que a gente tem uma carteira diversificada que tem ativos que são dolarizados para se proteger de um cenário que piore mais aqui dentro, mas a gente vê claramente que
esses ativos domésticos, como o Rafael comentou ali, propriedades, construção civil, varejo, principalmente varejo físico, assim, que está espancado. Por exemplo, a gente pega uma Guararapes, que no final de 2019 estava R$ 32. Agora estamos pagando R$ 10 pela empresa. Uma empresa que já voltou ao faturamento, que era de 2019 também, e 2019 ela vinha de 39 trimestres consecutivos de crescimento. Enfim, eu acho que há um exagero no mercado, na precificação, principalmente algumas narrativas assim que não vão se confirmar. A gente vê a atividade retomando a patamares anteriores em vários negócios. A gente vê os hábitos de consumo voltando, e principalmente a boa parte da desaceleração do e-commerce é um retorno a hábitos de consumo presencial também. Claro que alguma coisa fica, o patamar que o e-commerce vai ficar é superior ao que era antes, mas uma coisa é você sempre tem que analisar um ativo de acordo com o preço que está pagando por ele, né? Você tem que raciocinar conforme os preços. Quando você está raciocinando num negócio que está 60% mais barato, você tem que levar em consideração, poxa, agora ele está faturando a mesma coisa, e está 60% mais, até muito melhor. Agora, às vezes, o pessoal se emociona com um negócio que cresceu 20%, mas o preço subiu 200%. Às vezes é muito pior. Não, cresceu, tudo bem, mas olha, já foi reconhecido pelo mercado. A partir do momento que foi reconhecido pelo mercado, a oportunidade acabou, né? Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.